Olá, muito boa tarde. Esta semana encerra o centenário das aparições em Fátima. Sexta-feira, a peregrinação aniversária de outubro conclui este momento celebrativo em torno de uma realidade que é mais vasta e em que o fenómeno da fé vai mais além do que as convicções de cada um. Bruno Cardoso Reis pertence ao Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e é investigador no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. É também coautor, com José Eduardo Franco, do livro Fátima, Lugar Sagrado Global. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Participou nesta investigação em torno deste fenómeno de fé no nosso país, que marca bastante o catolicismo em Portugal, e perguntava-lhe desde logo o que é que o motivou também a avançar nesta linha de investigação em relação a Fátima e ao que ela representa. Fátima foi provavelmente o primeiro tema que resultou num artigo, digamos, académico sério e publicado numa revista com algum destaque, a Análise Social, a revista do Instituto de Ciências Sociais aqui em Portugal, e resultou, por um lado, sou de uma região próxima de Fátima, sou de Tomar, que fica a algumas dezenas de quilómetros, mas, sobretudo, resultou de eu considerar, ainda como jovem historiador, mas considerar, e de facto isso ser muito validado e encorajado por colegas mais velhos, que de facto Fátima era um acontecimento central na história do catolicismo, desde logo português, mas até em termos mais globais do século XX ou do último século, e era algo que estava praticamente por estudar, portanto não havia de facto estudos históricos mais aprofundados sobre o tema. Portanto, no fundo foi essa, por um lado, uma curiosidade também pessoal, e, por outro lado, achar que, de facto, era um acontecimento com enorme importância e que não era devidamente estudado e até devidamente também tido em conta na história portuguesa e na história mais internacional. Este é um acontecimento que extravasa bastante daquilo que podemos chamar um fenómeno de fé simples, que é entregue à consciência de cada um e à sua devoção pessoal, mas que tem implicações na vida política do país, na sua história, no seu evoluir, e isso foi muito também a sua linha de investigação. Exatamente. Portanto, Fátima, o contexto de Fátima em 1917 é, por um lado, um país em guerra, literalmente em guerra, no sentido que Portugal estava envolvido na Primeira Guerra Mundial e tinha enviado dezenas de milhares de homens, quer para a Flandres, portanto, para a frente ocidental, onde se confrontava a Alemanha de um lado, a França, a Grã-Bretanha e também Portugal do outro, e também para as colónias africanas. E isso afetava imensa gente, e nomeadamente naquela região. Portanto, Tancos foi o grande centro já de mobilização dessas forças, que fica também ali muito perto de Fátima. Um irmão da Jacinta e do Francisco, um primo da Lúcia, foi também recrutado, portanto estava mobilizado nesses corpos expedicionários. Portanto, essa era uma questão que afetava muito toda a gente e que, desde logo, os próprios aqueles jovens pastores, é das poucas coisas que eles, por sua iniciativa, perguntam à tal senhora que vem do céu. Portanto, perguntam exatamente isso: quando é que acaba a guerra? É a primeira pergunta que fazem logo na primeira aparição, e isso é um tema recorrente. Por exemplo, na grande reportagem que sai no Século, em outubro de 1917, que causa grande impacto porque no fundo é um jornal de tradição republicana, um jornalista que se tinha mostrado inicialmente cético e que diz que realmente aconteceu alguma coisa de extraordinário no 13 de outubro. O próprio título inclui esta questão da guerra e da paz, portanto e portanto isso é fundamental quer para os pastorinhos, quer para as populações que, digamos, se mobilizam para ir lá. O segundo contexto é o que podemos chamar uma espécie de guerra religiosa ou guerra cultural, porque o regime que tinha, a República... O anticlericalismo da República. Exatamente, tinha sido instaurado em 1910, logo em 1911 estabelece uma lei da separação, mas que ia muito para além da separação que existe hoje, ou que existia já na altura noutros países como o Brasil, que era uma separação bastante concordatária, ou com algum tipo de acordo. Era de facto uma separação muito agressiva em relação à Igreja Católica, encerramento de grande parte dos seminários, expulsão, deportação sem qualquer tipo de julgamento de todo o tipo de ordens religiosas, e também interferia muito com a vida das próprias pessoas, porque todo o tipo de manifestações religiosas passaram a ter de ser autorizadas e muitas vezes não eram, por alguma má vontade do poder civil. Portanto, desde tocar os sinos,
procissões, portanto, todo aquele tipo de manifestações um pouco mais públicas eram altamente condicionadas. Isso também significa que um acontecimento como este era quase inevitavelmente político desde o início, porque desde logo era uma manifestação de fé não autorizada, não é? Ainda por cima, o governo republicano era um governo muito belicista, portanto, fazia da guerra uma grande cruzada patriótica. Ora, por um lado aparecer, digamos, Nossa Senhora, já era um desafio ao anticlericalismo do regime. Por outro lado, aparecer com uma mensagem de paz, ainda mais. E, portanto, naquele contexto, era inevitável a politização e as tensões políticas também em torno de Fátima. Este seu estudo, também com a participação do José Eduardo Franco, podemos dizer que vocês tiveram ali duas linhas orientadoras, desde logo uma percepção de que não há propriamente uma fraude ou uma intenção de uma fabricação, e também de que a fé não é algo irrelevante na sociedade e na história. Exato. Nós dividimos um pouco as tarefas. Eu, de facto, fiquei com esta componente um pouco mais histórica e também mais política e também mais a questão da própria globalização de Fátima, como é que Fátima se vai difundindo, mas de facto, esses foram pontos cruciais em que tinha de haver algum entendimento. De facto, eu nunca considerei como credível a ideia de que, de facto, houve aqui uma maquinação, desde logo porque, enfim, os padres, os bispos, etc., tendem a ser pessoas crentes e, portanto, aquela ideia de que há, digamos, uma piedade popular e depois há uma religião erudita completamente distinta, quer dizer, muitas vezes as pessoas, e por exemplo na igreja acontece muito isso, as pessoas virem até de meios relativamente modestos e, portanto, participam até no meio familiar têm digamos, participam dessa devoção mais popular. Por outro lado, há de facto uma série de sinais que não apontam nesse sentido. Claro que um historiador, à partida, nunca pode dizer absolutamente que sim ou que não, porque, por definição, digamos, o sobrenatural, o transcendente, está para além daquilo que a história pode documentar. Aquilo que nós podemos dizer é que realmente há muitos sinais em termos de documentação que não apontam para isso. Por exemplo, o facto de serem três jovens que dizem ter uma visão, ou seja, se fosse uma coisa preparada, não fazia sentido ter três pessoas, três jovens ainda por cima, pouco educados, etc. Fazia muito mais sentido ter apenas um. Desde logo evitava-se qualquer tipo de contradição entre eles, que aliás acontece. Depois, por exemplo, nos próprios inquéritos, que estão guardados nos arquivos do santuário e que foram todos eles publicados, os primeiros inquéritos são feitos, às vezes por iniciativa dos próprios, começando pelo próprio pároco de Fátima, que tem ordens para não participar, não estar presente. Como ele diz, a Virgem não precisa do pároco para aparecer, mas, de facto, vai fazendo esses interrogatórios. De facto, percebe-se que há aqui Portanto, os relatórios são muito rigorosos, ou seja, por exemplo, é perguntada à Lúcia, a certa altura, se ela acha que Nossa Senhora é mais poderosa do que Deus. E ela responde que sim, o que corresponde muito àquela piedade simples, popular. Quer dizer, se isso fizesse parte de uma coisa preparada, claro, digamos, a lição teria sido bem aprendida, esta pergunta nunca teria sido feita e a resposta também não teria sido esta. Portanto, há aqui muitos sinais de que, de facto, não foi isso que se passou. E depois há um efeito aglutinador, apesar de, como referia e sublinhava, estarmos num ambiente muito hostil à religião. O que acontece na Cova da Iria, no dia 13 de maio, a primeira aparição era uma novidade, mas nas aparições seguintes, rapidamente as multidões se foram ali concentrando, o que não era comum também naquela época, não é? Sim, esse é um aspecto que nós também destacamos muito e que eu destaquei logo no primeiro trabalho que fiz, é que nós hoje, quer dizer, apesar de tudo é impressionante, não é? A mobilização dos peregrinos em Fátima, mas nós temos de ter a noção que há 100 anos atrás não havia estádios de futebol, obviamente com as dimensões de hoje, já havia alguns clubes, mas portanto, não havia estes ajuntamentos, por exemplo, para jogos de futebol, não havia concertos de música rock. Este ajuntamento é realmente uma coisa excepcional, única mesmo, não é parte de manifestações de massa de outro tipo que também acontecem. É realmente é numa escala que não é normal, nunca foi vista no Portugal daquela época. E do meu ponto de vista tem muito a ver com esta procura, digamos, desesperada por milagres, que era uma coisa um pouco, digamos, que se espalhava pela Europa toda. As pessoas, 1917 é um ano terrível,
Portanto, já era o terceiro ano da guerra. As pessoas tinham pensado em 1914 que na altura do Natal a guerra já teria acabado, portanto está a prolongar-se há anos. Estão a morrer milhões de pessoas, que era uma coisa também nunca vista. Entretanto, havia enormes dificuldades também no abastecimento de alimentos pela Europa toda. O inverno tinha sido terrível, o inverno 16, 17. Portanto, de facto, as pessoas estavam desesperadas. Só para dar uma ideia, por exemplo, exatamente quando se dá a primeira aparição, portanto, que ainda não é conhecida, não é? Lisboa está sob estado de sítio. Há a chamada revolta da batata, que é uma espécie de motim urbano em que as pessoas se cansam de estar à espera de qualquer coisa, mesmo umas batatas para comer, e já não há. E, portanto, começam a assaltar lojas, e é declarado o estado de sítio, é colocada a tropa na rua, há uma série de mortos. Portanto, é de facto um contexto de grande desespero. E, portanto, as pessoas de facto estão desesperadas por algum tipo de milagre. E quando esta notícia de que, de facto, a padroeira de Portugal está a aparecer ali numa zona central de Portugal, muito rapidamente, apesar de algumas dificuldades de acesso, das coisas não serem como hoje em termos de facilidades de acesso, há de facto uma mobilização enorme por todo o país e, de facto, quando se chega ao 13 de outubro, há de facto, já de acordo com os testemunhos, dezenas de milhares de pessoas nessa última aparição. Entretanto, estamos no centenário, passaram 100 anos, estamos a concluir um ano de celebrações intenso no Santuário de Fátima. Pelo que vai observando deste fenómeno que permanece no nosso país, o próprio santuário, aquele lugar, também se tem vindo a adaptar, até na proposta que faz e na apresentação que faz desta mensagem, tem vindo a adaptar-se aos novos tempos. Há peregrinos diferentes, há diferentes tipologias de pessoas que ali chegam, mas continuam a chegar, não é? Sim, quer dizer, uma das chaves para o sucesso de Fátima, para esta relevância continuada, esta centralidade em termos do catolicismo em Portugal e ser, de facto, um dos grandes santuários de peregrinação, ser um dos maiores santuários de peregrinação do catolicismo e mesmo um dos maiores santuários de peregrinações a nível mundial, portanto aparece sempre na lista dos 10, 15 grandes santuários de peregrinação a nível global, tem também a ver com esta maleabilidade da mensagem, apesar de tudo, com um núcleo central que eu acho que esse vai mantendo, embora a sua leitura vá variando, mas que é esta questão precisamente da paz, e que é uma questão que é muito valorizada por sucessivos pontífices. Portanto, obviamente os papas vão ter um papel também muito importante no sentido de validar e dar visibilidade em vários contextos, em vários momentos ao santuário, e, portanto, com adaptações aos diferentes tempos, não é? Apesar de tudo, eu acho que há esse elemento central, mas que de facto continua a ser muito importante. É uma grande ambição da humanidade, mas infelizmente ainda não completamente concretizada e, portanto, esse elemento central vai se mantendo. Depois há outros aspectos que vão de facto variando e, de facto, isso também é uma coisa que se vai notando na análise, ou seja, Fátima sempre foi uma coisa multidimensional. É verdade que, a partir de 30, digamos, há uma formalização da relação com a Igreja Católica, que passa, digamos, a controlar o espaço de uma forma mais clara, mas os peregrinos continuam a fazer as suas peregrinações pelas suas razões digamos, essas coisas vão variando ao longo do tempo. Há uma história que me foi contada pelo Frei Bento Domingos, que eu acho que é muito reveladora disso, que é, a certa altura, digamos, começa-se a ultrapassar aquela piedade muito penitencial, portanto, que é muito característica do período inicial, e há um bispo que em Fátima diz a uma peregrina que estava, digamos, a fazer aquele percurso de joelhos, com grande esforço, uma senhora já de idade: olha, não faça isso, eu sou bispo, eu posso digamos, dispensá-la disso, pode remir a promessa de outra maneira. E a senhora virou-se para o ilustre prelado e disse-lhe: mas eu fiz a promessa ao senhor bispo ou fiz a promessa à Nossa Senhora? Portanto, eu é que sei como é que vou fazer a minha peregrinação. Portanto, esse lado de flexibilidade também está realmente muito presente e é uma chave para perceber porque é que o fenómeno se mantém com tanta relevância. As comemorações deste centenário arrancaram desde logo também com um acontecimento que se revelou com grande sucesso, que foi um itinerário da imagem peregrina pelo país todo. E parecia quase uma reedição de algo já feito no passado, e alguns achavam que os tempos eram completamente outros. Talvez vivemos tempos de uma fé mais intelectualizada hoje do que antigamente, mas a verdade é que as pessoas voltaram a encher as ruas, as praças, a imagem peregrina esteve em estabelecimentos prisionais, esteve nos mais diversos lugares com um sucesso enorme.
O que é que justifica esta adesão das pessoas a uma presença digamos, espiritual, de transcendente no meio delas? Eu acho que a resposta varia muito, não é? Vai depender de pessoa para pessoa, mas eu acho que, de facto, essa distinção que às vezes se faz entre uma vivência muito intelectual e, digamos, uma devoção mais tradicional, acho que é preciso pensá-la e complexificar as coisas. Não é assim tão estanque. Não é tão estanque, exatamente. Portanto, eu acho que às vezes por razões familiares, por razões, quer dizer, há aqui um eco até de práticas mais antigas que as pessoas, se calhar, julgavam que não lhes interessavam tanto assim, mas que depois acabam por encontrar eco, mesmo em pessoas que, de facto, atualmente, se calhar têm uma vivência mais intelectual da sua fé. Portanto, eu acho que é preciso complexificar um pouco as coisas e realmente as coisas também não dependem, quer dizer, há aqui mudanças ao nível, digamos, das orientações ao nível da Igreja Católica como um todo, não é? Ao nível da hierarquia, do papado, etc., mas depois o catolicismo também, uma das razões porque é de facto uma confissão com uma presença global tão significativa, é também porque acaba por, historicamente, ter um espaço para vivências muito diferenciadas da fé, não é? Portanto, há vivências muito diferentes, enfim, as ordens religiosas são a manifestação, digamos, institucional disso, portanto, há muitas formas diferentes que acabam por ter enquadramento neste contexto e, portanto, acho que isso também ajuda a explicar esse fenómeno. Mas, em última análise, enfim, aí teremos de procurar respostas individuais, não é? E a questão da fé na sociedade contemporânea, que parece dar resposta a tudo, fornecer solução para todas as necessidades, mas, simultaneamente, parece que existe um vazio, não é? E que as pessoas continuam com grande apetência por experiências, e aqui não é necessário esgotarmos na experiência católica, mas esta experiência do espiritual, do silêncio, do encontro consigo próprio, é algo muito presente nas sociedades atuais, não é? Sim, quer dizer, uma grande surpresa para os cientistas sociais, para os académicos, foi de facto, digamos, os fundadores das ciências sociais no final do século XIX, inclusive o próprio Auguste Comte, que é uma figura importante da sociologia, tinham muito esta ideia de que desenvolvem este conceito de escolarização, mas a ideia de que é uma coisa inevitável, rápida e vai levar, num prazo relativamente curto, digamos, à completa irrelevância e mesmo desaparecimento das religiões, não é? Portanto, o homem passa a depender da ciência e não da fé. Ora, aquilo que depois outros cientistas sociais e não só perceberam é que realmente a ciência dá respostas a muitas coisas, mas em relação a certas coisas fundamentais, o sentido da vida, há ou não há vida para além da morte, etc., não dá respostas, ou pelo menos não dá respostas muito satisfatórias. E, portanto, aquilo que se verifica, por exemplo, há um centro de investigação nos Estados Unidos, o Pew Research Center, que trabalha muito também sobre questões da religião. E, por exemplo, a projeção que eles têm até 2050 é que o número de pessoas que se declaram ou agnósticas ou ateias, portanto, ou genericamente indiferentes até à religião, que dizem que não é relevante ou que não acreditam, vai inclusive descer em termos da população global. É verdade que provavelmente irá subir um bocadinho em alguns países ocidentais, mas a população está a crescer muito mais fora digamos, da Europa e do Ocidente. Mesmo no Ocidente, países como os Estados Unidos, de facto, não existe essa tendência. E, portanto, isso parece mostrar que, de facto, é um dos pontos que é muito discutido agora nas ciências sociais, por autores que trabalham esta questão. No fundo, é esta ideia de que o velho modelo da secularização, de facto, não funciona. Em muitos aspectos da vida moderna, que são, de facto, muito perturbadores, as pessoas são forçadas a sair do campo, a ir para as cidades, a ir para outros países, portanto, desenraizadas, estas constantes mudanças em termos de atividades económicas, a pessoa já não tem uma carreira para a vida, tudo isso. Portanto, são muito estabilizadoras e de facto, buscam muito o que permanece, algo que permaneça. A religião dá esse fundo, digamos, de continuidade, de certeza, também de acolhimento, de ter uma comunidade de acolhimento, que é muito importante, claro, neste contexto. Estamos mesmo a concluir, mas perguntava-lhe ainda, para terminar, teve a ousadia de fazer este estudo, que não é um estudo apologético nem teológico, é um estudo sobre a fenomenologia
relacionada com Fátima, o Santuário tem feito um esforço no sentido de atrair investigadores. Sendo um investigador e olhando os seus pares também, nota alguns anticorpos ou algum receio de estudar este fenómeno, mas também que acaba por ser um manancial interessante e que merecia, porventura, ser mais estudado, mais investigado? Sim, quer dizer, eu penso que isso já se notou mais, eventualmente, haver pessoas que realmente torcem um pouco o nariz em relação a este tipo de temas. Eu acho que cada vez mais há o reconhecimento que são temas muito importantes, incontornáveis e de facto, são cruciais, independentemente de ser crente ou não, e, portanto, eu acho que há uma maior abertura. Acho que também há algum reconhecimento de que, de facto, o Santuário tem feito um trabalho muito válido e muito importante, quer da organização de eventos, em que são, de facto, convidadas pessoas com percursos diversos, e uma coisa fundamental, que foi a publicação da documentação crítica, ou seja, não só há um arquivo muito rico, mas depois esse arquivo foi disponibilizado, foi publicado e, portanto, isso está disponível para quem queira conduzir investigações sobre o tema. Acho que isso foi muito valorizado e acabou por ajudar também a validar um pouco os estudos destes temas. Perceber-se, de facto, há aqui, os historiadores são muito, no caso os historiadores são muito agarrados aos documentos, claro, eventualmente por boas e más razões, mas eu acho que há aqui um fundo de rigor que é, de facto, importante e, portanto, eu acho que isso também ajudou a validar, digamos, o estudo destes temas. Muito bem, Bruno Cardoso Reis, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Um olhar em torno desse lugar global que é Fátima e a sua mensagem. Mesmo a terminar, fica a nota de que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.